todos, senhoras e senhores, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Comigo, mais uma vez, grande prazer reencontrá-lo. Cláudio Zaidan, bom dia. Olá, Dan, tudo bem? Sempre uma honra, uma alegria estar aqui conversando com você. Hoje o nosso convidado é muito especial, mas eu já quero lembrar todo mundo que está acompanhando a gente. Nós teremos nesta temporada alguns episódios que não serão só áudio. Então, isso todo mundo vai ver, né? Serão episódios especiais. Os outros, ninguém vê, só ouvem. As pessoas só ouvem. Esses Mas daqui, esse é possível ver, e alguns episódios ao longo da temporada serão com áudio e vídeo, acompanhando os bastidores do Isso Ninguém Vê. E vendo Dan Stubach, né? Não só na telinha, não só na telona, mas também aqui no Isso Ninguém Vê. Alguns dos nossos episódios haverá transmissão também com imagem. E você pode compartilhar os episódios, ouvir os anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. E, claro, lembrando que é a terceira temporada do Isso Ninguém Vê. Nós temos aí uma audiência que nos honra demais. Mais de 60 episódios sobre diversos temas. E é muito bom a gente poder contar com vocês, conversar com vocês. E, claro, vocês podem dizer se querem algum convidado especial, o que acharam dessa ou daquela entrevista. E aí, como fazer isso, o Dan Stubach vai explicar. pô, o Cláudio agora tá no drama, né? Que é aquele drama quando tem um pigarro na garganta, quando tem que tossir, mas tem que continuar falando, porque o silêncio na rádio ou no podcast é um abismo, né, Cláudio? Na rádio você ainda tem um operador, você faz aquele sinal, olha lá, Aham. Alberto, Roberto, né? Mas, ó, Claudião, obrigado, viu? É um prazer para mim te reencontrar, uma alegria essa história do podcast ter reunido a gente de alguma maneira. Adoro você e é bom a gente ter essa sintonia, essa parceria, nem que seja nesses pequenos encontros. Esse ano acho que vai ser diferente, porque a gente faz menos episódios, mas tem alguns que as pessoas vão poder ver, alguns que as pessoas vão poder compartilhar conosco também um pouco do que a gente faz. Hoje tem um convidado especialíssimo. Eu adoro você, Roberto. Seja bem-vindo, Roberto Sadowski. Obrigado, Dan. Obrigado, Cláudio. Obrigado por me receberem, hein? E pra gente falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Então, estamos aqui. Bom, Já me dá um Sadowski que alívio. todo mundo conhece, né, Dan? Ele tem a sua coluna no UOL desde 2013, né, Sadowski? É isso? Desde 2013. 12 anos já. É jornalista, é crítico de cinema. Por mais de uma década comandou a revista 7, o nome já diz, sobre cinema. Colaborou com a Empire, revista inglesa, Playboy, a GQ, a Monet, VIP, Billboard, a lendária Billboard, também Lola e Contigo. E o Sadowski, que sabe tudo de cinema, de arte, assim como o Dan. Vai ser uma prosa muito boa. Uma honra, Sadowski. Pô, já me dá um alívio. É uma pena que as pessoas não possam ver esse episódio, porque já me dá um alívio ver o Roberto e ver que ao fundo da imagem dele nós temos diversos DVDs e coisas, porque eu mudei de casa agora recentemente e uma das agonias era o que faço com os meus DVDs, Blu-rays e todos aqueles objetos carinhosos guardados durante anos, né? Você, pelo visto, abriu mão da sua cama em função deles. Aqui atrás eu coloquei uns livros e uns quadrinhos, e na sala tem uma parede só de Blu-rays. Os DVDs estão guardados no quarto dos fundos aqui, por motivos de não ter espaço, né? Então tem lá mais uns 3.000 DVDs que tem destino ignorado. Mas assim, a gente não pode abrir mão, né? Porque mídia física... muitas pessoas me perguntam, mas você viu o filme tal, não está disponível em streaming, como é que você fez? Aí eu falo, eu estiquei meu braço, eu peguei minha cópia e eu assisti. Olha só, que fácil. Vamos começar daí. Você é um apaixonado por cinema desde moleque? Dan, a minha memória mais antiga, que eu sempre falo, é cinema. É assistindo Superman, quando eu tinha 5 anos, no cinema em Salvador, o lendário Cine Guarani, que hoje é o Cine Glauber Rocha, lá no centro de Salvador. E é engraçado como a memória brinca com a gente, né? Porque eu lembro das pessoas conversando na fila.
Eu lembro do impacto que aquela coisa toda teve em mim, e anos depois eu conheci o Richard Donner, né, o diretor do filme, porque eu tava conversando com a esposa dele, que é a produtora, né? Ele chegou na sala, ela falou: "Você conhece o Richard?" E eu assim, meio que conheço, né? Meio que sim. Mas cinema desde sempre, é uma paixão muito antiga, e eu consigo, sei lá, mapear a minha vida inteira baseada nos filmes que eu vi em cada época. E daí vem a pergunta natural, né, Cláudio? Momento especial do cinema brasileiro agora, pela indicação ao Oscar, pela quantidade de gente vendo filmes brasileiros. Como é que você encaixa esse momento que a gente vive agora na trajetória do cinema e na nossa história? Eu acho que a gente vive em ciclo sempre, né? Não só no cinema, mas em tudo. E eu sinto que existe uma efervescência diferente agora, das pessoas estarem um pouco mais conectadas com o cinema brasileiro. Porque a gente tem aquela coisa horrível de muita gente falar: "Ah, não vejo o cinema brasileiro, porque isso, porque aquilo", um preconceito antigo que não tem nem motivo de existir. Nosso cinema é muito plural, mas falta talvez um acordo melhor entre quem faz os filmes, quem distribui os filmes e quem exibe os filmes, né, para poder a gente ter mais gente vendo. Tem filmes que estreiam, eu vou ver a sessão, é tipo, sei lá, 2 da tarde, né? Quem que vai ao cinema 2 da tarde durante a semana? Herdeiro? Então é difícil. Eu acho que esse momento agora faz com que a gente tenha um fôlego maior, para as pessoas perceberem que o cinema brasileiro, além de ser muito, muito bacana e de estar falando sobre a nossa história aí pra gente, ele tem fôlego de levar as pessoas ao cinema também, e não só um gênero. A gente tem que ser plural. Então a gente teve Ainda Estou Aqui, emendou com com Auto da Compadecida 2, emendou com Chico Bento, aí tem Baby, tem o cinema independente, tem coisas que estão movimentando. Então eu espero que esse momento que a gente está vivendo agora, né, de tanta gente prestando atenção no cinema, ele se perpetue. A gente não pode deixar essa peteca cair. Ô, Sadovski, antes da gente falar especificamente do Ainda Estou Aqui, por todas as circunstâncias mencionadas pelo Dan, e desses filmes recentes, você falou aí do problema da falta de um acordo, ainda que tácito, né, envolvendo distribuição, exibição, etc. Você acredita que leis com cotas para filmes nacionais, essas leis podem ser importantes? Você concorda que haja leis determinando cotas para exibição de filmes brasileiros? Eu acho que sim, viu, Cláudio? Porque é natural a produção ser protegida. A Coreia do Sul tem isso, a China tem isso, a França tem isso. Então, você ter um determinado espaço para exibir a produção nacional tem que ser o básico, tem que ser o que existe. E eu entendo quando um dono de cinema, não de uma grande rede, né, mas dono de uma rede pequena fala: "Ah, mas o cinema nacional não me dá público, eu tenho que colocar o Velozes e Furiosos 12, porque vai encher minha sala". Eu acho muito compreensível isso, né? Você tem que pagar as contas do cinema e pagar seus Claro. funcionários também. E por isso que eu falo que precisa ter esse diálogo para a gente sair um pouco do hermetismo aqui, que o cinema brasileiro muitas vezes mergulha, e tentar entender como fazer com que esses filmes sejam falados. Eu recebo muito release de filme nacional que vai chegar ao cinema, de muito filme independente, mas assim, terça-feira eu recebo release de um filme que estreia na quinta. Aí eu falo: "Cara, nessa altura não há muito o que fazer, né? As pessoas precisam entender o que vai estrear, e criar aquela vontade de assistir um filme". Então, eu sempre falo que é importante os filmes rodarem em circuito de festivais fora do Brasil, é importante o filme ter uma campanha, principalmente hoje com redes sociais, que a gente não gasta os tubos, né, de campanha, você não está imprimindo pôsteres, imprimindo nada, você está falando com mecanismos que as pessoas já têm, para poder fazer com que exista uma vontade de ver. É importante cravar datas de lançamento e respeitar essas datas também,
que também é muito difícil, né? É um xadrez complicado você posicionar seu filme no meio dos candidatos a blockbuster e tal, mas talvez com esse momento que a gente vive agora, a gente consiga se planejar um pouco melhor, né? Muita gente me fala, mas eu gosto de ver filme de terror e tal, e o Brasil não produz isso. Eu falo, cara, produz, e tinham inclusive 2 ou 3 agora em cartaz no começo do ano, mas estava difícil achar esses filmes em cartaz. Então esse diálogo ele precisa existir e ser mais contundente a partir de agora. Mas leis são importantes, sim. A gente, na verdade, está podendo ver, sim, né? Eu se comentei que não poderíamos ser vistos, estamos podendo ser vistos pelo espectador, foi um erro da minha parte, né? Foi no costume, né, Cláudio? Que antes a gente não era visto nunca e agora já estamos sendo vistos. Então, quem está nos vendo sabe que estamos vendo. Quem está nos ouvindo e quiser nos ver, é só vir nos ver, vai ser um prazer te receber. Inclusive, você vai ver a árvore do Cláudio Zaidan, que está ao fundo dele. Sim, ficará lá para a posteridade, viu? Ô, Roberto, quando a gente começou esse podcast, era uma muda, né? E agora já é palmeira, né? Que deixa o Cláudio como se fosse um cacique iluminado por trás. Não, é que quero me sentir aqui um Guimarães Rosa, né? Aproveitando a deixa do... né? Em breve vai teto a árvore. Aproveitando a deixa do Guimarães Rosa que o Cláudio me dá, você acha que a gente tem contado a nossa história, entre aspas, devidamente? Quer dizer, eu ainda estou aqui, ele retrata um fato real acontecido aqui durante a ditadura e todas as suas consequências até hoje e todas as possíveis relações que a gente possa fazer com o Brasil de hoje, que eu acho absolutamente pertinentes. Podemos entrar nesse assunto, mas eu só queria aproveitar essa deixa do Guimarães Rosa. Fez-se muito, falou-se muito, filmou-se muito as nossas histórias dos nossos autores. Você acha que hoje em dia a gente faz isso, continua fazendo isso? A gente faz menos do que deveria. A gente precisa olhar um pouco mais para a nossa produção, para a nossa história e criar em cima disso. Mas o importante é pensar não em fazer a nossa história, mas fazer histórias que o nosso passado esteja permeado, né? A gente fala muito do Ainda Estou Aqui, muita gente me fala assim, é um filme sobre a ditadura. Eu falo, não, é um filme que é ambientado naquela época e que tem uma história muito cara àquela época, mas não é um filme sobre a ditadura, é um filme sobre pessoas. E a gente, às vezes, deixa explícito o óbvio, né? O cinema é sobre histórias e personagens, e sobre como esses dois polos se interagem numa narrativa dramática. E no subtexto tá tudo nas entrelinhas, né? As boas histórias estão lá. Então as boas histórias são sempre sobre alguém fazendo algo. O Brasil às vezes tem um hábito de buscar temas nos seus filmes, né? Eu sempre falo, os temas são importantes, mas mais importantes do que os temas são as histórias que estão sendo contadas. E o tema ele está permeado lá no meio que a gente pode absorver quando a gente vê um filme. Então, talvez falte a gente enxergar um pouco mais a nossa história e perceber que histórias a gente pode contar em torno delas, né? A gente não vai fazer um filme sobre a descoberta do Brasil, né? Mas a gente pode fazer um filme sobre pessoas que foram atingidas por um evento, por um momento histórico, porque isso humaniza um pouco mais, né? Tira o didatismo e se torna entretenimento também. Então, acho que tem um equilíbrio aí que a gente deve sempre estar buscando. Os Sadores, que eu citei aqui o Guimarães, e sempre me intrigou eles conseguirem traduzir Guimarães para o alemão. Né? E não é que tem lá numa prateleira. Vende muito. Há um público excepcional para a obra do Guimarães na Europa e particularmente na Alemanha. Ele foi cônsul lá, né? Mas também eu penso como deve ser difícil pegar o que está num livro e colocar na tela. No caso do Marcelo Paiva, claro, ele inclusive foi muito consultado, como ele mesmo já disse, né? Mas você acha que alguns autores, ou alguns diretores têm uma capacidade maior para... Porque a tela nunca será igual ao livro, né? São coisas diferentes, linguagens diferentes. Isso. É outra coisa. Mas, no caso específico do Ainda Estou Aqui, não sei se você leu o livro,
Mas você acha que o filme traduz, expressa, principalmente expressa o que estava no coração e na mente do Marcelo? Eu acho que, como você falou, uma adaptação sempre é isso, né? Você pegar uma mídia e entender como ela se traduz para uma outra mídia, né? Um livro é totalmente diferente de um filme, a dinâmica é totalmente diferente, mas o coração da história está lá. O livro é um pouco focado na visão do Marcelo, né? No ponto de vista dele dos acontecimentos, e o filme faz um foco maior na Eunice, na mãe dele, que é uma decisão clara, cinematográfica, né? Você não tem o ponto de vista do narrador literário ali, você tem o ponto de vista da dramatização de uma história. O Fernando Meirelles me falou uma vez, né, que uma adaptação de livro, ele é um roteiro como qualquer um que tem uma fonte diferente só. Então é entender o que faz aquela história funcionar e traduzir aquela história para uma outra mídia, com diálogos, com ações e tal. É um processo difícil. E adaptar livros eu acho um processo bem complexo, às vezes, né? Tem livros que a gente fala, isso aqui é impossível de ser adaptado. Tem nada que seja impossível de ser adaptado. Tem coisas que têm um grau de dificuldade mais agudo para ser adaptado. É por isso que alguns livros demoram, sei lá, décadas até ter um texto que seja satisfatório para poder levar ele de um lugar para o outro. O Ainda Estou Aqui foi muito feliz com seus roteiristas e com o Marcelo tá perto sempre para dar uma direção e juntou todos esses mundos numa história que funcionou perfeitamente bem para o cinema. Então eu acho que tem uma carpintaria a ser feita aí, né? E ela não pode ter pressa de ser feita, né? Um livro para ser adaptado é um trabalho. Então esse tempo, esse respiro, ele é muito importante. Eu vi agora o filme novo do Bong Joon-ho, né? O Mickey 17, que é um livro, né? O Mickey 7. O livro tem uma abordagem diferente, é uma ficção científica, e o Bong ele buscou um outro viés para contar o filme. Mesma história, mas um sentimento para contar a história diferente. E eu acho muito legal quando um artista imprime sua marca também no material que ele está fazendo. Então Claro. é um conjunto, né? Dá vontade de te perguntar, eles ficaram 1 ano, né? Esses projetos roteiristas do Ainda Estou Aqui, só desenvolvendo e melhorando o livro. Você acha esse o nosso grande problema, a nossa maior fraqueza, os roteiros ou o trabalho de roteirista? É delicado perguntar isso, mas é porque eu sempre faço a relação com o cinema argentino, por exemplo, que é tão comum essa comparação. Toda a raiva que você tem da Argentina no futebol, no cinema, ela se dilui. Aparece qualquer filme argentino, todo mundo fala, Ricardo Darín, né? Porque talvez eles tragam uma simplicidade sem culpa, né? Das suas histórias, não ter medo de falar da humanidade, de contar uma boa história, sem culpa, vamos dizer assim, né? Que é um pouco do que a gente estava falando antes. Você acha que é o roteiro, talvez, a nossa maior frente a ser melhorada? O roteiro é o tempo, né, Dan? E o tempo é investimento. Então, Exato. para desenvolver um roteiro, você tem que parar por alguns meses, 1 ano que seja, e ficar debruçado só naquilo. Enquanto isso, esse desenvolvimento tem que ser pago, né? Tem que ter um investimento nisso também. E às vezes a gente sabe que o cinema brasileiro ainda tem mecanismos de investimento que não são precisos. E às vezes, quando parte do orçamento de um filme entra, né, tá no bolso do produtor, ele fala, vamos filmar. A gente tem que começar, o projeto tem que andar. Então eu acho que se a gente tem um problema de roteiros, é um problema de tempo também, de maturação dos projetos. Eu sinto que existem projetos hoje em dia que eles se dão mais o tempo de ser lapidados e de ser maturados. Tem filmes que eu vejo, nacionais, não nacionais, que eu penso, cara, ninguém sentou numa mesa e fez uma leitura em voz alta, que são coisas, às vezes, óbvias, que você fala, isso aqui não passa, cara, isso aqui não está funcionando. Mas, de novo, é o tempo. O cinema argentino tem um ritmo diferente, mas lembrando que a gente recebe aqui o filé do cinema argentino também.
Porque você já foi em Buenos Aires, né, no cinema lá, e quando eu fui, tinha uns filmes que você fala, cara, isso aqui não passava da minha porta, mas tá em cartaz lá também. A gente recebe o filé deles, né? Quem vê Ainda Estou Aqui Fora do Brasil vai ter uma ideia que o cinema brasileiro talvez seja um conjunto de Ainda Estou Aqui, e não é. Então a gente tem filmes muito bons, tem filmes que não são bons, como qualquer cinematografia de qualquer país, mas o roteiro tem que ser o principal, porque é o básico de absolutamente tudo. Um diretor que é um operário, que vai fazer o que está no papel, se ele tiver um roteiro brilhante, ele vai fazer um filme legal. Mas um diretor brilhante com um roteiro que não está lá, ele vai penar para poder tirar alguma coisa, né? Porque se você vê um diálogo ruim, o que você faz com o seu elenco com isso? Você fala, ó, a gente tem que tentar transformar essa água em vinho aqui de alguma forma. Então, o roteiro é o principal sempre. Então, acho que se a gente tiver um olhar mais carinhoso para os roteiristas e para o tempo de maturação dos roteiros, a gente vai ter um resultado e um respiro melhor. Sadowski, o Dan falava sobre roteiro. A gente vê no cinema dos Estados Unidos, não só Hollywood, né, mas até algumas produções independentes, você tem 50 mil filmes sobre a Guerra da Secessão. Alguns extraordinários, outros péssimos, mas tem. Você tem filmes sobre Álamo. Você tem filmes, boa parte deles com uma visão ou com uma perspectiva mentirosa, enviesada, da tomada de terras do México pelos Estados Unidos. A Segunda Guerra, particularmente a participação dos Estados Unidos, porque são filmes feitos lá, nem se fala. Você tem 100 mil filmes, alguns extraordinários e outros péssimos. E eu fico pensando, Sadowski e Dan, nós temos aqui, sim, filmes sobre Canudos, Lampião, mas eu fico pensando por que acontecimentos como Canudos, que é uma coisa imensa, gigantesca, o drama embutido, como o Euclides era um gênio que ele escreveu, né? Mas aquilo poderia, tantos filmes com tantas perspectivas, histórias de pessoas, como você disse, em meio àquele drama. A Coluna Prestes, pô, aquilo teve um tamanho, inclusive de repercussão internacional, né? Aquilo já foi mencionado pelo Mal, pelo Fidel. A Coluna Prestes é um acontecimento que é pouquíssimo abordado pelo cinema, pela televisão, até por livros, não livros históricos, mas romances, né? Histórias daquelas pessoas. Então, não falta um pouco isso, alguém ou alguns autores, diretores, roteiristas, que trabalhem com esses imensos acontecimentos nacionais, que me parecem, não sei se eu estou equivocado, me parecem que ficam à margem da produção artística no Brasil. A gente já teve, historicamente, alguns filmes que tocaram em alguns momentos históricos brasileiros, mas eu acho que a dificuldade é encontrar a história a ser contada nesse cenário. Dificuldade de encontrar um caminho a ser encontrado, né? Eu assisti agora um filme chamado Setembro 5, que, mais uma vez, ele aborda a Olimpíada de Munique, né? E o ataque terrorista em cima dos atletas de Israel e tal, mas tem um ponto de vista diferente, porque é um filme sobre a equipe da ABC, que estava transmitindo ao vivo os Jogos Olímpicos, né? A primeira vez que estava sendo transmitido via satélite para o mundo, e eles eram a equipe de jornalistas que estavam lá quando ouviram os tiros vindo do Parque Olímpico, né? Dos dormitórios, e fizeram a cobertura improvisada e muito centrada, né, em cima do que eles podiam fazer à mão. É um filme que se passa inteiro praticamente dentro do estúdio da ABC nos Jogos Olímpicos, né, no Parque Olímpico, e é um filme absurdamente tenso, é um filme que é emocionante também, e a gente sabe como a história acaba, mas é um ponto de vista que eu nunca tinha visto antes. É um ponto de vista que eu desconhecia. Então, talvez falte a gente o tempo de parar e buscar esses pontos de vista.
Só que aí a gente esbarra de novo no problema do financiamento do cinema e vê qual é a história que vai ser atraente o suficiente para a gente poder investir tempo, investir recursos para ser contada num filme que seja entretenimento também, um filme que seja envolvente. Então, esse pulo do gato, às vezes, ele leva tempo para ser descoberto, né? Você mencionou a Coluna Prestes, mas que história em torno desse evento podia ser pincelada para ser contada? Então, é isso que eu me pergunto. O Ang Lee fez um filme sobre Woodstock há alguns anos, que a gente nunca vê o Festival de Woodstock. Sobre pessoas que foram lá e se envolveram e tal, mas aquela multidão, elas ficaram muito longe do palco, muito longe. Então, é um drama sobre como foi a efervescência de Woodstock, do ponto de vista de pessoas que foram e não conseguiram chegar perto do festival. Então, eu achei muito interessante uma abordagem que seja tão diferente assim. E são várias abordagens, mas isso, de novo, precisa de tempo para você nutrir um roteirista que enxergue esse ponto de vista e que consiga construir um filme em torno disso. É tempo e dinheiro. Esse documentário tá indicado pro Oscar, né? É realmente muito bom. Não é nem um documentário, é um filme mesmo, é ficção. É um filme, eu achei que era documentário. Não, é ficção. E é brilhante de verdade. Engraçado, porque eu tinha visto o trailer, eu tinha certeza que era documentário. Então, mais uma qualidade, parece tão bom que parece... Pra você ver, né? Olha só. Pois é. Ô, Roberto, vou ter a delícia de te perguntar coisas que eu tenho respondido ao longo desses dias. Vou me vingar. Vou poder perguntar para alguém, ver se você encontra respostas melhores que as minhas. Com certeza sim. Por exemplo, uma das que mais tem me feito. Ainda Estou Aqui fez tanto sucesso, por quê? Olha, a fórmula do sucesso no cinema é uma alquimia, assim, que eu adoraria saber. Eu ia estar rico, dou uma consultoria e sei lá. Mas, quando um filme se torna um fenômeno, como Ainda Estou Aqui, eu acho que tem vários elementos nesse bolo, né? Como é que você cria um filme que traz uma urgência para as pessoas quererem assistir? É uma boa campanha, é um bom modo de você levar o filme a público. Tem um naco de história recente brasileira em cima da ditadura militar que a gente ainda não fez as pazes com ele, e existe uma conta a ser paga que está longe de ser paga ainda. Então, tudo isso desperta uma vontade de você conhecer o que está acontecendo. A gente teve a Fernanda à frente de tudo, e a Fernanda, você sabe que ela é um dínamo, né? Ela é uma bomba de carisma ali que faz com que as pessoas tenham vontade de ver qual foi esse trabalho dela. E quando você consegue dar um pontapé tão bem sucedido, ele vai se acumulando. Então, cada vez que o filme tinha um louro novo, né, seja o Globo de Ouro, seja indicações ao Oscar, seja alguma outra premiação, a curiosidade se atropelava em cima disso. Então, eu acho que ninguém, a essa altura, queria ficar por fora da conversa. Você não quer chegar numa rodinha de amigos que estão falando do filme e ser o cara vai dizer, eu não vi, né? Então, eu acho que tudo isso se constrói numa corrente de boa vontade que ajuda o filme a acontecer. Acho que o Auto da Compadecida 2 teve um pouco disso também, né? De ter uma esteira de nostalgia e de memória afetiva com o primeiro filme, que também criaram uma discussão. E eu acho que a gente precisa abraçar esse tipo de fenômeno e tentar aprender com eles, né? A gente teve Oppenheimer ano passado, que assim, é um drama basicamente com pessoas conversando dentro de salas o tempo todo, que aborda um momento histórico de importância global, e ainda assim é um filme longo também, né? Um filme discursivo, e fez mais de $1 bilhão nas bilheterias mundiais. Então, como que você explica isso? Como é que alguém fala, opa, Oppenheimer fez essa grana, vamos fazer o segundo Oppenheimer? Não tem, né? Não tem o quê? Titanic, né? Vamos fazer uma história de amor. Ele não vai afundar de novo. É muito difícil você repetir aquilo. Eu lembro que Pearl Harbor tentou fazer uma história de amor dentro de um grande acontecimento mundial, né, na Segunda Guerra, e não conseguiu.
eu acho que tem coisas que são colocadas no lugar, peças que são colocadas que elas são orgânicas, né? A gente não consegue planejar isso. E a Sony, que lançou o filme, foi muito feliz na sua campanha também. Foi muito feliz em ter trailers que funcionam bem, em posicionar o filme de forma que ele pudesse crescer de uma forma orgânica, né? Não queimaram a largada. Então, teve um monte de pecinha aí que fez com que o filme fosse imprescindível. Mas eu acho que o fato de as pessoas não quererem estar fora da conversa foi crucial aí. Ninguém queria ser o cara que, na rodinha, que disse, eu não vi o filme ainda. Nem que fosse pra falar mal, né? Nem que fosse pra falar mal. Sadovski. Desafio a falar mal, né? Mas vambora. Sadovski. Cara, eu não sei, desculpa, Vlad, não teve Mas gente não. que veio falar mal, não, mas tem aquelas pessoas, pelo menos, é que pra mim é diferente, né? Como eu fiz o filme, o cara não quer ser deselegante, mas às vezes na rua, veio falar da questão política, né? Veio se colocar por causa da ditadura, disso daqui. Mas, o Dan, isso hoje está se reproduzindo até discussão sobre futebol. E, além disso, há manipulações, né? Há manipulações. As pessoas muitas vezes não conseguem entender. Elas podem não gostar do filme, elas podem não gostar da abordagem, mas elas não podem defender que alguém seja torturado. Porque a tortura é a mais abjeta ação humana. E ele não foi torturado por sequestrador, ele foi torturado pelo Estado brasileiro, como agora está oficialmente reconhecido. Mas, Sadovski, eu queria te perguntar uma coisa sobre o Oscar, mas antes, vamos nos vingar da vingança do Dan e vamos fazer uma pergunta para ele, né? Porque ele se vingou de perguntarem tanto. Ô Dan, o que o Walter Salles tem de peculiar, de especial no trabalho dele? Delicadeza, sensibilidade e inteligência. Ele sabe muito bem o que ele quer. Por mais que pareça que ele está ouvindo todo mundo, e acho que na maioria do tempo ele está, mas ele está sendo gentil e é permeável à opinião de todos, ele, sem você perceber, conduz tudo exatamente para onde ele quer. E para onde ele já estudou, já pensou, já definiu antes. Então, assim, Cláudio, até por conta dessas entrevistas, você vai fazendo uma revisão na sua vida, né? Eu trabalhei com diretores maravilhosos, o Jabor, o Babenco, o Fernando Meirelles foi meu primeiro diretor. Agora, e eles são muito intensos na sua maneira de trabalhar, todos esses caras que eu encontrei. Os grandes sempre veem com uma certeza, sempre veem com muita personalidade na relação, né? O Walter, ele é muito delicado, ele vai falar no seu ouvido aqui, ele vem e fala, Dan, vamos tentar de outra maneira aqui, vamos tentar esse gesto. E ele fala pra mim, a Nanda tá na minha frente, a Nanda não tá ouvindo o que ele fala pra mim. Aí depois ele vai falar pra Nanda, porque ele acha que é o momento que ele não quer expor o ator. Isso ele faz com o fotógrafo, com câmera, com todo mundo. O clima de concentração no set é o clima dos mais concentrados que eu já trabalhei. Mas isso acontece naturalmente, ele não precisa falar nada. E ele nem tem aquelas figuras que falam por ele, sabe? O que é muito comum. Tem aquele cara fazendo o vilão, ele nem precisa dessas figuras lá. Todo mundo tem um respeito, um carinho por ele, a coisa acontece com muita naturalidade. E daí, vendo o filme, eu falei, era isso que ele queria. Por exemplo, isso que o Roberto falou. Ele limpou o filme todo para contar a história dela. É que talvez as pessoas talvez não conheçam o roteiro e não vê a quantidade de cenas que a gente fez, mas os improvisos, os outros takes, as reações vão para ela. Ele conta a história muito bem. Ou seja, eu acho que ele é um cara muito inteligente e talvez, aí o Roberto pode falar mesmo até, vendo a sua trajetória de carreira, a sua trajetória com o trabalho no cinema, é um momento de muita maturidade. Então é muito legal trabalhar com um cara assim, que sabe exatamente o que quer, em nenhum momento levanta a voz, sabe? Em nenhum momento se exalta, é estúpido. É genial, assim, é um cara que eu tenho imensa admiração. Porque todas as conversas, sempre gentil. Eu adoro o Walter, admiro ele muitíssimo, assim, saí maravilhado desse trabalho. E Sadovski. Fala, Sadovski. Só completando, Cláudio, claro. O Walter tem uma doçura no trato com as pessoas também, né? Eu conheci o Walter lá atrás, em Central do Brasil, né? Quando ele lançou, eu entrevistei ele, a Fernanda, na época do lançamento do Central do Brasil lá atrás. Encontrei ele algumas vezes ao longo desses anos, né?
E na coletiva do filme aqui em São Paulo, a Ana Luísa, que é a assessora dele, me pediu a moderar a coletiva. Então a gente foi conversando antes. O Selton, eu conheço, sei lá, meu amigo há 15, 20 anos. E o Walter chega para conversar comigo e ele é muito delicado no trato das pessoas, né? De conduzir, me deixou muito à vontade de fazer o que eu tinha que fazer naquele momento, atendeu todo mundo, foi um doce, né? Começou com minha esposa do nada, também perguntou para ela, o volume da sala estava bom, estava alto, e ela assim, tava bom, acho, tava ok. Eu gosto muito de alguém que como você falou, ele não se coloca acima de ninguém, sabe? Mas ele sabe exatamente o que ele quer. E isso é uma qualidade de um bom diretor. E assim, eu já tive em set de diretor que mesmo com a imprensa no set, ele dava uns berros assim que eu falava, ele sabe que tem um jornalista aqui. Já tive nos sets muito tensos, assim, mas já tive em sets muito bons também. Tem de tudo, né? Rapidinho também, só pra gente entender muito essa parte, mas enfim, tem diretor que precisa gritar pra mostrar que é macho, pra mostrar que é o dono da situação, pra mostrar que é o chefe. Tem diretor que trata mal um cara porque acha que o cara vai trabalhar melhor se for maltratado. Tem diretor que às vezes não sabe o que quer e chega pra você e fala assim: inventa aí o que você quiser. Faz Vamos aí. ver. Faz aí, vamos ver se acontece. Eu quero vida. Tem diretor que fica falando enquanto você tá falando pra te dar opinião. Pra você misturar o que ele tá falando naquela hora e botar na cena. Só o Walter, ele é muito, muito perfeccionista, Cláudio. Então, acho que essa é uma característica também bacana de se falar. Ele te pede muitas e muitas vezes para você fazer de novo, muitas e muitas vezes para fazer mais simples. E a cena vai ser construída, a cena, por exemplo, que eu fiz com a Nanda, a do cheque, da entrega do cheque, uma cena que demorou horas para ser feita, todo mundo opinou e a gente construiu cada detalhe juntos, assim. E o trabalho todo foi cercado de um nível de todo mundo tinha consciência de que era algo importante e diferente que estava sendo feito ali. O fotógrafo que eu atendi, todo mundo sabia. Não era só isso. Todo mundo sabia que era importante o que a gente estava fazendo. Pelo Marcelo, pela obra, pelo Brasil, pelo Walter, pelo elenco, por tudo. Então tinha um nível de concentração de todo mundo que ele dá o melhor sempre, entendeu? E ele pedia mesmo, era muito legal. Ô Sadowski, o filme não sairá menor se não vencer o Oscar. Isso é óbvio, né? O filme é grande e continuará com seu tamanho, independentemente da votação. Mas o que move uma votação no Oscar? Porque, eu não sei se é verdade, mas dizem que há, por exemplo, os embaixadores dos filmes, né? Fazendo lobby, a gente não sabe exatamente como é que é feito esse lobby. Pela história, pelo domínio que você tem dessa história, é uma escolha técnica, é uma escolha movida por interesses ocasionais, circunstanciais. Queremos agora enfatizar o que está acontecendo em tal país. Há motivações políticas ou é uma escolha exclusivamente técnica? Nunca é uma escolha exclusivamente técnica, né? Porque o Oscar ele é um termômetro do que está acontecendo no mundo naquele momento, né? Então, se a gente volta um pouco no tempo, nos anos 70, os filmes eles saíam um pouco daquela fórmula dos grandes estúdios e começava a focar no trabalho de autores, né? De diretores mais autorais e tal, né? Uma geração nova. No começo dos anos 80, quando os Estados Unidos tinham, né, saído derrotados do Vietnã, os filmes eram todos sobre o esfacelamento do sonho americano. Kramer vs. Kramer, Gente Como a Gente, eram filmes que mostravam que aquela efervescência dos boomers do pós-guerra era ilusória, né? Então eu acho que a gente vive nesses momentos e o Oscar ele segue tendências. Existe campanha e o mais importante no Oscar é campanha. Campanha é investimento, né? A Sony Classics, que distribuiu o filme, eles tinham 2 filmes para poder trabalhar nessa temporada de premiações do fim do ano, né? O Quarto ao Lado, do Almodóvar, e o Ainda Estou Aqui, do Walter. E foram 2 filmes que entraram equilibrados na temporada de premiações, mas logo se percebeu que existia uma tendência maior a abraçar o filme do Walter, né? E eu acho que o próprio Almodóvar e a Tilda Swinton tal também perceberam essa tendência do filme
do Walter crescer. Então, o esforço foi concentrado na campanha pelo filme como filme internacional e pela Fernanda como melhor atriz, né? Eu acho que é incontestável isso. Inclusive, a campanha é feita para mais pessoas verem o filme. Porque a academia tem quase 9 mil membros espalhados pelo mundo todo, né? Quando a gente fala do Festival de Cannes, de Veneza, é um corpo de jurados reduzido que fotografa aquele momento naquele festival dos filmes inscritos. A academia é uma coisa global e agora ela é muito mais plural, ela é muito mais diversa, tem mais membros fora da velha Hollywood, embora Los Angeles ainda concentre muito mais os votantes da academia. E a campanha foi muito serena em entender essas forças e em crescer no momento certo. O momento do filme estrear nos Estados Unidos foi bem calculado também. O momento do filme expandir o seu parque exibidor nos Estados Unidos foi bem calculado também. Na semana de votação do Oscar, né, que a votação encerrou agora dia 18, foi quando a Fernanda apareceu em mais talk shows, estava na capa do Hollywood Reporter, então tudo isso faz parte da campanha. Só que nada adianta uma campanha boa se o filme não acompanha essa campanha, se o filme não é bom. Então a gente tem um produto, né, para falar como objeto cinematográfico, que é brilhante. Então, se a gente teve pessoas que abraçaram o filme fora, o Afonso Cuarón fez uma sessão com um Q&A depois com o Walter, né? O Guilherme Del Toro mostrou o filme também. A gente viu a Sarah Paulson, a Jessica Chastain, a Emily Blunt, pessoas que não têm a ver com o filme ou não estavam envolvidos com o filme, explicitamente e muito organicamente falando em entrevistas, eu vi esse filme brasileiro, essa atriz, a Fernanda Torres, é absolutamente incrível, e eu acho que foi uma onda crescente que o Oscar conseguiu acompanhar. Então o Oscar é campanha, o Oscar é lobby, claro, feito pelas pessoas, mas não um lobby pago, né? Um lobby que as pessoas que viram o filme, se apaixonaram pelo filme, acharam que tinha que correr atrás dele. Então, toda essa jornada do filme dentro do Oscar, eu acho que já faz do filme um campeão. A gente gosta de falar, só a indicação já basta e tal, mas honestamente, essas indicações já são uma vitória absurda. Quando o filme foi indicado a melhor filme, e esse não tem como prever, porque é a categoria mais complexa de ser votada e etc., porque todo mundo vota, você pensa que foram grandes filmes do ano que não entraram nessa categoria. Então, se eu ainda estou aqui entrou na categoria de melhor filme também, é porque as pessoas de fato assistiram o filme e se encantaram com a história e entenderam a história. E é claro, o momento histórico ajuda, esse momento em que o autoritarismo começa a mostrar as caras em várias partes do mundo de novo, ajuda, porque a gente tem que falar, e como você apontou muito, muito bem, Cláudio, num regime autoritário, pessoas são removidas de casa, são torturadas e mortas pelo Estado. E isso não pode se repetir. Isso não pode acontecer. Então o filme é um alerta também para coisas que não podem se repetir e não podem acontecer. Quais são os outros filmes bacanas que a gente tem que ver esse ano, Roberto? Desses do Oscar, da leva? Dos 10 filmes do Oscar, eu vi os 10 filmes já, né? Eu gosto muito de A Nora, do Sean Baker. Achei um filme extremamente delicado, bem humorado, agridoce, melancólico numa hora. A última cena me destrói toda vez. Eu vi 2 vezes já, eu acho o filme muito bonito. Eu gosto muito de Conclave porque ele é conservador no sentido da carpintaria do cinema, né? É uma boa história bem contada e, obviamente, é um filme muito político também e a abordagem do Edward Berger eu gosto muito porque o Papa morreu, é feito um conclave, a gente percebe que o mundo está atravessando uma fase turbulenta, mas a gente não vê o que está acontecendo, porque a gente está trancado com aqueles cardeais no conclave. O mundo exterior está blindado para a gente. Eu vi a biografia do Bob Dylan, né, um completo desconhecido, e assim, eu saí tão bem do filme, eu saí tão elevado, né, porque, primeiro, Bob Dylan, né, e as letras que ele escreveu e as coisas que ele fez na trajetória da carreira são brilhantes, e é um recorte muito, muito, muito
eficaz, porque pega de 61, que é o momento que ele saiu de Minnesota, se não me engano, e foi para Nova York, até o festival de Newark, de Newport, de folk, quando ele falou, vou fazer o que eu quero, vou tocar aqui com guitarra elétrica, e é isso, o mundo vai mudar nesse momento por causa disso. Então, ele foi muito disruptivo nessa hora, né? Eu adorei o filme. O Timothée é o ator mais querido, né, de Hollywood no momento. Ele é muito bom, cara, ele é. e eu acho muito legal que esse projeto é dele, né? Ele quis fazer, ele produziu, ele foi atrás do James Mangold. O James Mangold é um diretor que faz qualquer coisa, para mim, e faz qualquer coisa bem. Inclusive, eu defendo até o Indiana Jones que ele fez ano passado, que eu me diverti horrores com o filme, e tem um pessoal que detesta o filme e tal, eu adorei. Mas ele faz suspense, ele faz biografia, ele faz drama, ele faz comédia, ele faz filme de super-herói, né? Então, e ele faz tudo muito bem. Então eu gosto muito de James Mangold e gosto muito de Um Completo Desconhecido. A gente tem não sei se vocês não viram, né? O filme estreou ontem. O Brutalista é uma coisa que é difícil colocar em palavras também. É um filme sobre o que a gente está vendo e muito mais sobre o que está sendo colocado nas entrelinhas, né? Que é sobre um sobrevivente do Holocausto que chega em Nova York no finalzinho dos anos 40, né? Naqueles navios que trouxeram imigrantes em massa de uma Europa que estava pulverizada para o país das oportunidades, né? Só que a gente sabe que esse sonho americano é um sonho meio torto, né? E esse cara, que é um arquiteto húngaro, mega premiado e que foi encolhido pelo Holocausto, foi prisioneiro de Bushwalk, ele começa a tentar procurar o espaço dele, mas ele não é um cara que não vai se assimilar, né? Não vai se americanizar. Ele sabe o valor que ele tem e ele tem todo o peso de tudo que ele sofreu. Então ele encontra um patrono, né, um mecenas que vai bancar ele, né, um bilionário lá, só que as coisas não são tão fáceis assim. E a gente vai entender todo o sentido dessa jornada dele nas últimas cenas do filme. É um filme devastador, tem 3 horas e 35, com um intervalo de 15 no meio, e eu não senti o tempo passar. O filme foi que nem uma brisa para mim. Tô curioso de ver, né, o Adrian Brody deve ganhar melhor ator. O que é muito louco, né, porque ele vai ter mais Oscars que o Al Pacino, se isso acontecer. Ele vai ter mais Oscars que o Al Pacino. Enfim, né? É o que é. O Scorsese só ganhou com Os Infiltrados depois de fazer Taxi Driver, depois de fazer Toro Indomável. Mas, às vezes, é o timing também, né? É o momento do Oscar. Lembra que eu não gosto de A Vida é Bela, do Roberto Benigni. É um filme que não me agrada de forma alguma. Eu não embarquei naquela jornada dele, não dá. E quando ele ganhou o Oscar de melhor ator, eu queria pular da janela, porque ele estava concorrendo com Tom Hanks pelo Soldado Ryan, Nick Nolte por Affliction, Ian McKellen por Deuses e Monstros, que é um trabalho assim espetacular, Edward Norton por American History X, né, a outra história americana, e me ganha o Benigni. Aí eu falei, cara... Thank you to the Academy! Sofia Loren. Lembra disso? Roberto. Eu lembro. Roberto, Quando ela subiu no palco, eu falei, é ele, cara. Não deu pra mim. Mas quando eu vi, eu falei com um amigo, eu falei, a única vez que a gente vai ouvir falar do Benigni de novo vai ser ano que vem, quando ele entregar o Oscar pra melhor atriz. Porque a carreira dele daqui não vai pra lugar nenhum. E não foi, né? O que é uma pena, porque como comediante ele fez filmes brilhantes. Né, O Pequeno Diabo é um filme assim maravilhoso de ver. Tem uma coisa do Mario Monicelli no jeito que ele conta o filme, né? Aquela coisa italiana de ser maior que a vida, né? Que a comédia italiana tem, e ele era brilhante nisso. E eu não entendi por que ele quis fazer a comédia do Holocausto. Não por ser a comédia do Holocausto. Você pode fazer comédia no Holocausto, mas eu achei um filme só bobo e exagerado. Então, olha. E ganhou o Descretado do Brasil, né? E ganhou o Descretado do Brasil. Olha. Ô, Sadovski, uma última pergunta da minha parte. Que você falou aí de interpretações, né? A respeito da Fernanda, o nosso amigo Dan, por exemplo, é um ator tão excepcional que ele pode fazer o Marechal Lott, ele pode fazer o Pedro Casaldáliga, ele pode fazer
personagens completamente diferentes entre si. Isso, eu como mero espectador, isso me parece o que define um grande ator, uma grande atriz, né? E a Fernanda, como você falou, muita gente lá encantada com a capacidade dela, o talento dela. Pelas as concorrentes, quais chances você enxerga dela levar melhor atriz? Essa é a pergunta de $1 milhão hoje, né? Primeiro, o Dan é um ator excepcional, espero que ele faça o filme que eu tô escrevendo. Vamos dedos cruzados aqui. Legal, Roberto. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu. Tomara que sim. Mas é verdade, a gente tem atores que a gente gosta de ver em cena e o Dan é um deles, e é muito bacana a gente ter essa turma, né? E eu trabalhei com o Luiz Bertazzo, né, que tá no filme também, e eu fiquei chocado com o Luiz no filme, né, porque ele faz um personagem tão pesado, e eu fiz Notícias Populares com ele, né? Eu fiz uma ponta, eu tive 3 cenas aí, contracenei com ele, e o Luiz veio me falar, tipo, por volta, né? O Sadowski é ator, atuou comigo. Eu falei, eu não atuei com você, né, velho? Eu segurei minha onda e eu falei o que eu tinha decorado, né? Mas, por favor. A Fernanda, de novo, o Oscar tem as ondas, né, no momento. Há 3 semanas, eu diria assim, Demi Moore ganhou esse Oscar. O Oscar é dela. Porque a Substância é um filme bizarro, tá bem na minha praia, é um filme ousado para um ator, né? Existe uma dedicação ao papel que a gente nunca viu a Demi Moore fazendo na carreira dela. Então, se alguém falar, a Demi Moore foi injustiçada e agora é o momento de ela ganhar, eu fiquei pensando, injustiçada pelo que exatamente? Por que papel, né? Mas ela foi, por uma década, a maior estrela do cinema, mais bem paga, que fazia mais filmes, e talvez ela sempre tivesse esse talento nela, mas ninguém enxergava, e nem ela, né? Chegou a esse ponto agora de um roteiro que ela conseguiu pegar e transformar, né? E elevar além do que estava no papel. E eu acho um papel deslumbrante. Mas, contudo, porém, quando a Nora ganhou o Cannes, teve uma elevação da Mike Madison também, e o filme meio que se escondeu no fim do ano, né? Para agora, no fim do ano, ele começar a ganhar os sindicatos, né, de classe, de produtores, de diretores, de roteiristas, que colocaram o filme como favorito ao Oscar. Ela ganhou o BAFTA, e o BAFTA tem uma certa intersecção com a academia, né, ao contrário do Globo de Ouro, do Critics' Choice, que não tem nenhuma. O BAFTA um pouco tem, e eu acho o trabalho da Mike Madison em Anora uma coisa também muito delicada, muito forte, muito difícil. É aquela coisa de uma personagem que não percebe o tamanho da encrenca que ela está envolvida, e ela tenta contornar com bravatas, e a gente sabe que não é por aí, né? É um trabalho muito, muito bom e muito delicado. Gosto da Cynthia Erivo em Wicked, gosto da Carla Sofia Gascon em Emília Pérez, embora em motivações que não tem absolutamente nada a ver com o filme ou com o talento dela, ela pulverizou qualquer chance que ela pudesse ter de ser reconhecida no Oscar ou no futuro, mas aí é uma outra conversa. Nesse bololô todo, deixando o fanismo de lado, a interpretação mais calibrada e mais complexa das 5 é da Fernanda, porque o Anthony Hopkins me falou isso uma vez, numa entrevista que eu fiz. Ele falou, quando você tem um gancho para trabalhar um personagem, é muito mais fácil você entrar nele e você trazer uma verdade com o público. Ele falava, Hannibal Lecter é um psicopata, então eu olho direto para a lente, eu tenho as coisas que eu faço com a boca e tal, e o público entende qual que é. Mas quando você faz um personagem que internaliza tudo, como ele fez em Vestígios do Dia, é mais difícil você exprimir emoção. E a Eunice, na mão da Fernanda, ela é isso. Ela está carregando o peso do mundo, ela sabe o que aconteceu, mas ela precisa ser uma rocha, porque ela é obrigada a isso. Ela tem 5 filhos, ela sabe que a vida tem que continuar, ela tem que se reinventar, ela não pode pisar no freio ali. Tem forças que são muito maiores do que ela naquele momento, e ela escolhe lutar com as armas que ela tem naquela hora.
E você traduzir isso num olhar, você traduzir isso numa expressão, num gesto, vai além da língua, vai além do idioma que ela está falando, e é puramente técnica e interpretação. E tem o trabalho do Walter como diretor, mas tem o trabalho do ator em entender que ponto você tem que calibrar a sua interpretação para o público compreender. Então, eu tenho amigos gringos, né, que falam muito comigo sobre o filme, todos eles mencionam a cena na sorveteria, né, que ela vê a família completa do lado dela e ela sabe que aquilo para ela não existe mais. Ela sabe que aquilo foi embora. Mas os filhos estão com ela, tá? Então, em poucos segundos, a expressão dela desaba, assim, e ela não pode demonstrar isso na mesa. E é um negócio tão complicado de você atingir como ator, que eu acho que todo mundo que viu o filme responde a Fernanda por causa disso. No meio dessa campanha toda, quando os interesses começam a ser pulverizados para A e para B e para polêmica e tal, aquela interpretação que traz uma reação empática, e a gente vê dos pares da Fernanda essa reação, Kate Winslet, Demi Moore, Jessica Chastain, Tilda Swinton, Jamie Lee Curtis, Pamela Anderson, todo mundo está olhando, eu acho que a gente tem chances muito concretas de ganhar esse Oscar. Então eu falo que hoje a Fernanda ganha esse Oscar, sim. Eu acho que sim. Tamo lá. E mais, eu acho que não é o único Oscar que o Brasil vai trazer para casa, não. Acho que filme estrangeiro também, é isso? Eu acho que filme internacional vem também. Eu acho. Aí entra os fatores externos no meio, né? Eu não desgosto de Emília Pérez, embora tenha mil defeitos do filme, mas eu entrei na fantasia do filme, na fábula do filme, e me surpreendeu muito ao longo do filme. Eu achei um filme muito vibrante, mas eu não entendo como é que teve tantas indicações. Eu acho que não era para tanto. Eu não sei. 13, né? Acho 13 muito, indicações. é muito. Eu não sei o que aconteceu no entorno de abraçarem esse filme, mas tudo que aconteceu nas últimas semanas, e principalmente durante, né, a votação de fato do Oscar, pode ter diminuído as chances como bolsa de apostas. Mas como filme, na minha lista de melhores do ano, até coloquei Emília Pérez à frente, ainda estou aqui, mas hoje eu acho que eles estão ali na cabeça a cabeça e ainda estou aqui, deu um passo à frente. E ó, são 5 filmes muito bons, tá? A Garota na Agulha é um filme muito legal. A Semente do Fruto Sagrado me destruiu também. É um filme difícil de assistir, difícil de assimilar e mais difícil de entender o quão real é aquilo. E Flow, de novo, como diz minha esposa, né? Ela falou, adorei, nota 10, desgraçou minha vida. Então, assim, Flow é lindo, mas assim, é uma paulada também. É incrível o filme. Se vocês não viram, corram ao cinema para ver Flow também, que é uma coisa que não tem como descrever. Mas ele mexe com emoções assim que eu não sabia nem que estavam aqui dentro. É uma coisa. Flow é animação, né? É animação. Tá concorrendo a filme internacional e a melhor animação. Roberto, muitíssimo obrigado. Tá estourado o nosso tempo. Eu só tenho a te agradecer. Só para compartilhar com quem está nos assistindo ou ouvindo, a gente te encontra no UOL e onde mais? Nas minhas redes sociais por aí, né? Eu tô espalhado no Instagram, no Twitter, mas tô trabalhando para mudar algumas coisas esse ano também. Tá bom. Tomara que a gente se encontre no set, então. Opa, e sabe, né? Quem sabe. Obrigado, Sadores. Obrigado. Obrigado a você que nos ouviu, né, Cláudio? Encontra o Instagram, o Isso Ninguém V, sem o E. Isso Ninguém V é o Instagram desse programa e aí é o canal de principal comunicação para sugestões e críticas. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente.